Boa noite. Estamos aguardando mais uns minutinhos para iniciarmos. Boa noite. Vamos aguardar mais uns minutinhos. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Boa noite. Estamos aguardando alguns minutinhos para a gente poder iniciar às 19 horas. Falta pouquinho, o pessoal está chegando. Boa noite. Já vamos iniciar. Mais alguns minutos. Boa noite. Eu espero que todos estejam me ouvindo bem. Então, tá ótimo. Estão todos ouvindo? O volume tá bom? O pessoal está entrando, já a gente inicia. Essa plataforma é muito legal. Muito legal. Uhum. A Jucimara está me ouvindo bem? Que bom, Jucimara. Bom te ter aqui. Muito legal. Vamos lá. Mais 2 minutinhos e a gente começa. Boa noite. O pessoal está entrando. Olha, Joaquim de Portugal, Lisboa, coisa boa, Joaquim. Ah, que coisa boa. Bom saber que você está aqui conosco. O ano passado eu ia até Portugal, infelizmente, não pude. E queria muito ter tido a oportunidade de ter ido no passado, estava
passagem comprada, tudo certo, e não deu. Mas assim que as coisas melhorarem, eu vou a Portugal, com certeza. Obrigada, Jucimara, obrigada. A gente está começando a trabalhar bastante pela associação. Então, a gente vai ter uma série de eventos, estamos programando ideias, né? Vou falar um pouquinho sobre isso também. Joaquim, obrigada. Não, eu vou sim. Inclusive, a passagem está guardada. Então tá, pessoal, 7 horas, eu acho que a gente pode começar. Vamos lá, o pessoal está chegando, o pessoal vai entrando e a gente vai iniciando, então. São 7 horas. Bom, boa noite a todos e a todas. Então, eu sou a professora Cláudia Giacomoni, atualmente eleita em dezembro presidente da Associação Brasileira de Psicologia Positiva, juntamente com meu colega, né, e grande amigo, professor Cláudio Rutz, para compor a diretoria, e nós temos ainda na diretoria mais colegas, né, o professor Christian Zanon, a professora Cláudia Bandeira, a professora Cíntia de Mendes de Oliveira, né, a professora Carolina Campos, e mais um conjunto de professores integrando os conselhos deliberativo e fiscal. Então, assim, é um prazer. E a partir, então, agora do início do ano, nós estamos, então, à frente da Associação Brasileira e com o planejamento de uma série de eventos e com o planejamento, né, do Congresso Brasileiro, que o ano passado foi cancelado, né, e a gente tinha expectativa de poder realizá-lo nesse primeiro semestre, ele foi transferido para o fim do ano e nós estamos em avaliação para ver o que vai ocorrer. Né, a gente sempre tem a possibilidade de manter a modalidade online, então, né, a gente está fazendo todo o esforço para manter o congresso, né. E desde o ano passado, com a diretoria da professora Ana Cláudia Vasques, né, a associação vem promovendo um conjunto de webinars para apresentar questões temáticas, né, da psicologia positiva. E então eu programei para o início já desse ano, né, esse primeiro webinar, e a gente vai ter uma série ao longo do ano, né, para poder falar um pouco, né, apresentar algumas das contribuições da psicologia positiva para a educação. Esse é um tema que eu venho estudando, venho trabalhando, então tenho tido, assim, um interesse grande. Eu tenho, né, alunos de pós-graduação, né, a minha quase doutora Cíntia Mendes, que trabalha comigo bastante nessa área. A gente vem investindo bastante nas questões relacionadas às possíveis contribuições da psicologia positiva, especialmente para a educação. Então, esse webinar pretende apresentar algumas contribuições, né, algumas discussões, algumas evidências científicas sobre isso. Eu, ao organizar, né, o webinar para hoje, assim, obviamente me questionei das contribuições, e a gente vem acompanhando as discussões também internacionais sobre as possíveis contribuições da psicologia positiva frente à pandemia, e mais especificamente para a educação. Só que eu acredito que não vou conseguir ter tempo de entrar especificamente nas possibilidades relacionadas ao enfrentamento da pandemia, né, e a gente já vem discutindo, inclusive, as contribuições da psicologia positiva para um retorno escolar, e a gente provavelmente vai ter que fazer isso em outro momento. Não vou conseguir fazer tudo, né, poder discutir tudo isso hoje, mas isso está na pauta, e em breve a gente vai voltar a discutir, né, apresentar as possíveis contribuições também da psicologia positiva para o enfrentamento da pandemia, tá? Então, isso vai ser um próximo webinar, com certeza, tá? Eu sou professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, então, só para me apresentar, né, professora do Departamento de Psicologia e Desenvolvimento da Personalidade, do programa de pós-graduação, e venho coordenando, né, já há alguns anos, o Núcleo de Estudos em Psicologia Positiva. Bom, pessoal, então, a ideia é poder
trabalhar as intersecções entre a psicologia e a educação, tá? Mas para poder falar sobre isso, né, dentro da perspectiva da psicologia positiva, né, eu vou ter que apresentar, né, e percorrer o caminho, né, da psicologia positiva até onde a gente chegou para alcançar a educação, e mais especificamente a educação positiva, que é o termo que a gente vem trabalhando há 10 anos já, né, especialmente com relação a essas contribuições da psicologia positiva para a educação. Então, a gente vai fazer esse caminho hoje à noite. Se vocês tiverem questões, a gente vai ter 30 minutos, tá? Para que eu possa, né, discutir com vocês, responder, né, poder pensar juntos, assim, as questões. Então, se vocês quiserem ir escrevendo no chat, não tem problema, tá? Eu não vou conseguir visualizar imediatamente agora, mas depois eu consigo retomar e a gente vai ter 30 minutos para isso, certo? Então, vocês podem levantar questões, eu, dentro do possível, vou tentar atender a todas, tá? Então, vamos fazer esse caminho para poder chegar na educação, né? E nas intersecções, assim, entre a psicologia positiva e a educação, tá? Bom, a gente tem um dos pontos centrais, assim, né, para poder chegar, né, na compreensão de por que essa psicologia levou um adjetivo positivo, né? E essa vamos dizer assim, seria o ponto de largada, tá, da nossa trajetória, é poder pensar que por um século, né, na história da psicologia como ciência, a gente vem investindo maciçamente no estudo, né, da psicopatologia, da avaliação dos sintomas, dos sinais, né, e se debruçando sobre as demandas que foram surgindo historicamente, né, para a psicologia. Então, a gente, e mesmo na nossa formação, ainda hoje, a gente recebe um treinamento, né, muito grande para conseguir identificar, né, todos esses conjuntos relacionados a sinais, sintomas, aspectos, né, de afetos negativos, mas, né, ao final já do século passado, um conjunto de pesquisadores que vinham trabalhando, né, outras questões dentro da psicologia, né, passaram a apontar, né, a necessidade da gente também compreender muito além, né, das questões simplesmente, né, da doença, da psicopatologia e tal. E aí fica, né, o primeiro questionamento da necessidade de se poder trabalhar e identificar as questões relacionadas a se sentir bem, se sentir feliz, né, aos afetos positivos, saber identificar isso, nomear isso, trabalhar isso, e para no final poder, então, realmente transformar a vida das pessoas, não só, né, frente aos aspectos negativos, mas também potencializar esses aspectos positivos da vida, né, e do desenvolvimento. Então, eu gosto muito de trazer isso, trabalho isso bastante com os alunos, no sentido de que a gente não recebe o treinamento suficiente para conseguir identificar isso. Mas a grande questão é, por que foi preciso um movimento na psicologia chamado de positivo? Né? Então, eu trago essa questão, né? Porque os psicólogos, né, passaram a se questionar, né, a partir do momento em que a gente conseguiu desenvolver muito, né, as ferramentas, né, conseguiu se desenvolver muito técnicas de intervenção, né, o quanto que a gente também não conseguia ir além, né, no sentido de que o que a gente pode fazer mais pelo desenvolvimento, né, não só simplesmente pela amenização, né, dos transtornos. Então, a partir desse, né, movimento que, digamos assim, foi coroado, nomeado, né, pelo Martin Seligman e pelo Csikszentmihalyi, mas a gente tem claro que isso é um movimento que vem já de 2 décadas antes, com um conjunto de pessoas muito grande trabalhando no mundo inteiro, né, tentando entender por que algumas pessoas, né, frente às adversidades, conseguiam, né, dar conta, conseguiam sobreviver, e mais do que sobreviver, realmente, né, potencializar, né, a sua vida, e outras não, né. Então,
a gente tem uma nomeação, né, como uma necessidade de demarcação, assim, muito clara, né, de que a psicologia precisava parar e discutir isso, né? Então, eu acho que o Seligman e o Mihaly fazem isso nesse momento, mas acompanhados por um conjunto muito grande, né, de pessoas. Claro que se a gente pensar na história, né, a psicologia já apresentou essas iniciativas, né? Então, acho que Carl Rogers, toda a psicologia humanista, né? O Maslow, a gente teve outros pesquisadores ao longo também, né? No século passado que fizeram esses investimentos. Então, a gente não pode mais né, não levá-los em consideração, pelo contrário, assim, né? Está cada vez mais clara a importância deles também. Né? Bom, tudo isso para quê? Né? Para que a gente pudesse fazer essa mudança, tá? Dentro da psicologia, tá? De mudar o foco, né? No sentido de não só para o estudo negativo, mas também para o estudo do positivo, para a gente poder também ampliar o escopo da psicologia. Então, a gente vem compreendendo muito dessa forma, né? A gente observa, assim, que existia um desbalanceamento entre o investimento nas questões relacionadas à doença mental em falta ao investimento nos estudos de prevenção, das características positivas, de um desenvolvimento ótimo, né? E todo o conjunto que vem e na sequência de promoção de saúde psicológica. Então, a proposta da psicologia positiva sempre foi esse equilíbrio, tá? Então, a gente precisa passar por isso para poder chegar lá nas contribuições da psicologia. Então, o objetivo foi promover esse ajuste no foco, tá? Para que os aspectos saudáveis também pudessem receber atenção. Isso vem sendo feito há mais de 30 anos agora, nós estamos em 2021, então a gente já tem uma trajetória em investimento tremendo, né? E a gente está vem colhendo já, né, ao longo desses últimos também 10 anos, né? Então, assim, muitos estudos, né, sobre bem-estar, promoção de saúde, né, e com o objetivo também de prevenção de sofrimento psicológico. E isso a gente tem conseguido, vem trabalhando, né, incansavelmente, tá? Muito sinteticamente, tá? Os três pilares, os três, né, objetos de estudos da psicologia positiva, tá, pessoal? A experiência subjetiva, então a gente, aí dentro é um universo gigantesco, a gente vai ver, assim, né, mas exemplificando, né, com, digamos assim, os top 3, né, o bem-estar subjetivo, otimismo, esperança, felicidade, flow e inúmeros outros, conforme a gente vai vendo, né. O segundo objeto, segundo foco, características individuais, e aí vem todo, né, a importância do estudo nas forças pessoais e virtudes. Né, o foco nas habilidades interpessoais, né, os talentos também individuais, né, questões de espiritualidade, curiosidade, autenticidade, por aí vai, criatividade, a gente tem coragem e muitos outros, tá? E o terceiro objeto e foco é o conjunto de comunidades e instituições positivas. Como são essas instituições que promovem o desenvolvimento dos sujeitos? Como são essas organizações em que as pessoas têm prazer de estar lá dentro? Né, que características elas possuem, né? E aqui eu vou destacar a escola, porque a gente vai falar sobre a educação, então que escola é essa? Como é que seria essa escola? Que características essa escola, né, tem para ser considerada uma instituição positiva, tá? Então é por aí. Vamos. Eu gosto muito dessa definição do Peterson, tá? Que a psicologia positiva é uma correção deliberada do foco da psicologia sobre os problemas. A psicologia positiva não nega as dificuldades que as pessoas podem experimentar, mas sugerem que a atenção, né, exclusiva à desordem leva a uma visão incompleta da condição humana. Então, eu gosto muito disso. Eu acho que a gente tinha, né, de uma certa forma, uma visão incompleta por um bom tempo dentro da psicologia, onde a gente, né, a lente não estava aberta na sua grande angular, né, a gente vinha trabalhando em função, obviamente, de contexto sócio-histórico e tudo, mas eu acho que o movimento acontece nesse momento, né, não é à toa, foi na virada do milênio, então a gente amplia isso, tá, e isso é a psicologia positiva, né. Bom, tem outra passagem dele que eu acho fundamental, tá? Ele realmente era uma pessoa fenomenal, né?
Pena que, né, nos deixou muito cedo, mas o Peterson deu contribuições tremendas, assim, né? E ele aponta que a psicologia positiva é psicologia. Psicologia é ciência, e a ciência exige a verificação de teorias contra evidências, tá? Consequentemente, a psicologia positiva não deve ser confundida com a autoajuda não testada, afirmação sem evidência ou religião secular. Não importa quão boas estas possam, né, nos fazer sentir. A psicologia positiva não é uma versão reciclada do poder do pensamento positivo, nem uma sequela do segredo. Por que eu trago essa passagem? Exatamente para demarcar, né, que desde o início do movimento, né, na sua fundação, a psicologia positiva, né, esteve sempre centrada no método científico, tá? E se entendendo, tá? Ciência também dentro da psicologia. Então, isso é um ponto de partida fundamental, assim. Até porque vocês vão ver que a partir de agora, tudo que eu vou apresentar está calcado em dados, está calcado em pesquisa e muita evidência, né, para esses achados, em especial relacionados à educação, tá? Bom, muito amplamente, só para a gente ter uma ideia do escopo da psicologia positiva, tá? Num modelo que eu gosto muito de trabalhar, tá? A partir dos diferentes tipos de abordagens. Então, a gente vai ter, deu uma ideia, assim, da amplitude da psicologia positiva atualmente, né? Um conjunto de abordagens e dentro delas um infinito conjunto de construtos que vem sendo trabalhados, tá? Bom, a gente, dentro das abordagens com foco na emoção, a gente vai encontrar, estou trazendo alguns, ainda a gente tem inúmeros outros, tá? Construtos que são bem-estar, a resiliência, muito estudada há muitas décadas, o flow, a afetividade positiva, as emoções positivas e os achados das emoções, se der tempo, vou trazer, né? São muito importantes para o processo criativo, para o processo de aprendizagem. A construção social da autoestima, o coping emocional e a inteligência emocional, que também tem um conjunto de evidências, né, e de estudos muito grandes, assim, tá? Isso só com foco na emoção. Com foco na cognição, pessoal. Estudos sobre criatividade muito anteriores ainda da psicologia positiva, funcionamento adaptativo, controle pessoal, todos os estudos sobre mindfulness, né, que são muitos atualmente, vários modelos, né, e a gente tem tido achados muito importantes de mindfulness, né, com crianças e sendo usados na escola, né, avaliação positiva, otimismo, estilos explicativos, né, mais positivos, né, a esperança, a autoeficácia, que já vinha com Bandura há muito tempo antes, né, os estudos sobre metas e sabedoria. Então, alguns, né, com foco na cognição, com foco, né, no self, tá, gente? Estudos sobre autenticidade muito interessantes, pessoas autênticas, né, com uma força muito importante. A positividade nas relações sociais, estudos sobre humildade, tá? Nas abordagens interpessoais, estudos sobre compaixão, muitas evidências, sobre perdão igualmente, gratidão, também vem sendo trabalhado bastante com crianças e em escolas, sobre o amor, empatia, são décadas e décadas, né, de estudos, altruísmo e motivação moral. Tá? Dentre as abordagens biológicas, estudos sobre tenacidade, né, força, vários estudos sobre o papel da neuropsicologia na compreensão dos afetos positivos, nos comportamentos sociais, nos processos cognitivos, tá? E os estudos sobre suporte social também, tá? E a psicologia evolucionista vem dando contribuições também, tá? E abordagens específicas de coping, né? O coping é a forma como a gente lida com os eventos estressantes, tá? Estudos muito interessantes sobre o humor e a importância do humor, principalmente para enfrentamento de situações adversas, tá? A meditação, né, não só mindfulness, outras teorias que também têm sido trabalhadas, estudos sobre espiritualidade, religiosidade e sentido de vida, tá? Então, só para ter um painel, assim, da quantidade de construtos que a psicologia positiva vem trabalhando, e alguns mais especificamente relacionados, né, à educação. Bom,
Aí, pessoal, eu trouxe essa foto, porque eu gosto muito dela, né? Só uma sala de aula, tá? De várias décadas atrás, né? E gosto muito que as crianças estão todas com as mãos nas costas, né? Retratando, né, um modelo, né, de educação, de disciplina, né, de estrutura, né, de sala de aula, né. Aí eu trago uma outra foto, né, contemporânea de uma sala de aula, né, mas agora as crianças não estão com as mãos nas costas. Mas a gente percebe que a gente tem um padrão aqui bem tradicional, né? As crianças ainda sentadas uma atrás da outra, né? E a gente não percebe muita mudança daquele padrão para esse padrão, né? E são muitas décadas entre uma foto e outra, assim, né? Eu trago isso para a gente começar a pensar na questão do ambiente escolar, assim, né? E aí eu trago uma questão que né, o próprio Seligman faz isso lá em 2009, quando ele apresenta toda essa questão da discussão da psicologia positiva ou de uma educação positiva, né, onde ele pergunta o que você mais quer para as crianças, o que a gente deseja para as crianças, né? Então a gente vai encontrar infinitas respostas, né, relacionadas à saúde, à felicidade, crianças satisfeitas, crianças, né, que se desenvolvam no seu potencial e etc. e tal, né? Ao mesmo tempo, ele faz a questão, né, e a gente pergunta o que as escolas ensinam, né? E quando a gente pergunta isso para as próprias crianças ou para os pais, né, o que aparece, né? As escolas ensinam disciplina, as escolas ensinam, né, os processos de escolarização, né, de desempenho, de alfabetização e tal. Isso na sua estrutura, né? Na sua. Tá? E aí a gente passa a refletir, e eles fazem esse caminho, e a gente também, né? Poder pensar, assim, né? O que a gente espera em termos de desenvolvimento e o que a escola, né? Vem trabalhando, né? E a pergunta que a gente lança, né? Agora, imagina se as escolas pudessem, sem comprometer nenhum aspecto relacionados aos processos de escolarização, ensinar também as habilidades de bem-estar e de realização. Então, é poder pensar a proposta da educação, então, positiva, é a gente poder, e dar essa contribuição que a psicologia positiva faz para a educação, é poder ampliar e pensar, né, o quanto que a gente poderia aproveitar o ambiente de aprendizagem também para amplificar, né, as suas potencialidades, assim, enquanto processo de promoção de um desenvolvimento saudável, tá? Então, a gente começa refletindo. Bom, gente, o Seligman cunha, né, o termo educação positiva lá em 2009, tá? Ele coloca que a educação para as habilidades tradicionais e ele adiciona, né, para o bem-estar, tá? E por isso ele faz esse casamento entre a educação e a psicologia positiva, tá? Propondo, então, essa ampliação, que a gente pudesse ensinar para as crianças, né, a se sentir bem. Como é que a gente faz isso, tá? Então, a educação positiva parte do pressuposto de que as habilidades que promovem as emoções positivas, os relacionamentos positivos e as forças de caráter, né, as forças pessoais, também promovem o aprendizado e o sucesso acadêmico, tá? Então, essa é uma passagem do Bernard Walton, onde eles, né, depois lá daquele artigo de 2009 do Seligman, né, continuam desenvolvendo essa proposição, né. E aí a gente já tem mais de 10 anos, né, uma década de estudos, de evidências, e eu vou apresentar algumas coisas para vocês, tá? Os primeiros estudos, então, né, gente, propunham ensinar o bem-estar para as crianças. O que é bem-estar, o que compõe o bem-estar, como é que a gente se sente bem, o que influencia a gente se sentir bem, tá? E os estudos começaram a observar, tá? As evidências foram apontando que, à medida que as crianças, né, eram ensinadas no bem-estar, trabalhado o seu bem-estar, elas passavam a se sentir melhor e os indicadores de aprendizagem também melhoraram, né?
Então, acho que esse é o primeiro grande achado, né? Então, assim, eu me sentindo bem, me sentindo melhor, eu vou me sair melhor, né? As crianças passam a ter um desempenho escolar maior. Isso está, né, em estudos vários, a gente vai ver alguns aqui. Então, esse é, vamos dizer assim, é o primeiro passo, né? Tá, mas a gente pode pensar, não, faz sentido, a criança se sentindo melhor, ela vai ir melhor na escola e tal, né? Mas a gente precisava comprovar isso, né, gente? Bom, nessa perspectiva de ampliar o escopo da escola, né? Então, eu trago aqui um panorama, assim, de quantas habilidades a gente poderia estar trabalhando no ambiente. E várias são trabalhadas em muitas escolas, né? A gente tem muitos conteúdos trabalhando essas questões, mas a gente ainda pode potencializar isso muito mais, né? Então, por exemplo, dentro da educação positiva, a ideia é de se trabalhar tanto habilidades acadêmicas, de forças pessoais e bem-estar, então poder trabalhar resiliência, trabalhar bem-estar, a identificação das forças individuais de cada um, né? Na educação cívica, tá, que é um outro construto, né, só estou mostrando para vocês como pode ser, a gente pode ampliar isso, né, não só dentro da educação mesmo positiva, mas, né, o ensino das habilidades requeridas para o futuro, né, dos alunos como cidadãos, né, a ideia de se estudar para as instituições políticas, moralidade, engajamento na comunidade, educação financeira, muitos desses aspectos foram incluídos, inclusive, na nova Lei de Diretrizes e Bases, né, com a alteração da BNCC para o ensino médio, a gente tem várias alterações aí, muito interessantes, tá? Educação moral, então, todas as ações, né, dos indivíduos, e aí poder estudar coragem, justiça, humanidade, isso são forças dentro das virtudes estudadas pela psicologia positiva. Especialmente estudo das forças, virtudes, né, são os processos ou mecanismos psicológicos relacionados a essas virtudes morais, então, assim, estudar, investir, né, na curiosidade, no perdão, na espiritualidade, no grit, que a gente tem traduzido como determinação para o português, né, a resiliência, a manutenção de objetivos e metas, né, e, por fim, a aprendizagem socioemocional que vem sendo trabalhada nas escolas em diferentes momentos, né? Poder trabalhar o desenvolvimento positivo, né? Potencializar esses traços e comportamentos, por exemplo, de empatia, autorregulação, a aprendizagem da resolução de conflitos e tal. Algumas escolas trabalham isso, os professores vêm trabalhando isso. Mas a ideia é poder ainda ampliar ainda mais e transformar isso numa disciplina, né? Então, essa é uma das metas, né? Mas por que a gente ensinar bem-estar na escola, né, gente? A gente pode encontrar inúmeros argumentos, tá? Desde uma alta prevalência de depressão, né? A gente tem tido um aumento significativo, né, da doença, né? Então, assim, uma preocupação, a gente vem se preocupando com isso no sentido de mundialmente, né, principalmente com adolescentes, e agora a gente vai enfrentar muito todas as questões relacionadas aos desfechos dessa pandemia, que a gente ainda não tem uma magnitude, mas os estudos já vêm, né, apontando, assim, dificuldades acadêmicas, né, toda a questão, né, do uso de drogas, né, risco de suicídio, que é uma outra temática que se vem trabalhando muito também, né, em função do aumento e de uma preocupação. Então, a ideia de se poder ensinar bem-estar na escola como medidas, né, de também prevenção, né. O Brasil, signatário da ONU, também assinou a Agenda de 2030, né, e se a gente olha lá, né, a promoção de saúde e bem-estar é o terceiro item, né, então assegurar uma vida saudável, promover o bem-estar para todos, né, então vamos pensando especialmente nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, né, como é que a gente poderia fazer isso? As crianças passam a maior parte do seu tempo dentro da escola, né. Então, a escola realmente é um excelente local para essas iniciativas, digamos assim, o local propício para se trabalhar isso, né? E algumas escolas já vêm muito engajadas nesse trabalho, né, ao redor do mundo. E vêm colhendo os frutos disso e os resultados desses estudos. Então, a minha ideia hoje era realmente poder apresentar um pouco isso, assim, né? Então, por que bem-estar? Né? Porque bem-estar está correlacionado, e aí são inúmeros estudos,
né, mostrando que quando a gente aumenta o bem-estar, quando a gente promove o bem-estar, né, a gente vai encontrar, né, um aumento, né, nos níveis de criatividade, na capacidade de concentração, as crianças persistem mais nas suas atividades, elas, né, existe uma correlação muito próxima entre bem-estar e otimismo, elas passam a enxergar desfechos positivos para o seu futuro, né? Existem estudos longitudinais muito importantes dentro da área do bem-estar, mostrando que existe uma correlação muito grande entre melhores níveis de bem-estar e longevidade, né? Então, estudos que foram feitos prospectivamente, né? Encontrando pessoas que viveram muito mais anos, né? Com níveis de emoções positivas muito maior, né? Correlações entre bem-estar e aspectos fisiológicos, como menores índices de doença cardíaca, melhores índices do aparelho, né, do sistema todo imunológico, então menor vulnerabilidade às doenças, né, pessoas com maiores níveis de bem-estar apresentam maiores níveis de sociabilidade. Então, assim, aqui são só alguns, a gente vai encontrar inúmeros, né, porque essas evidências vêm de 40 anos, assim, tá? Bom, especialmente com crianças, assim, né, tantos estudos, né, do próprio Seligman, né, lá da década de 80 e 90, mostrando, né, o impacto de que estudos para prevenção, né, de depressão com crianças e os seus achados, assim, bem interessantes no sentido de que as crianças, né, mudam o estilo explicativo, né, o processamento cognitivo em termos de desfechos, né, mais negativos ou mais positivos, né, então a gente poder pensar em se trabalhar bem-estar com crianças no sentido de promover um antídoto para a depressão, né, aumentar a satisfação das crianças com a vida, né, e contribuir também para uma melhor aprendizagem e pensamento mais criativo, tá? Então, esses são 3 pilares básicos, assim, que a gente vai encontrar, tá? As correlações entre, né, os níveis de bem-estar, tá, gente, e o rendimento acadêmico, assim, né, melhora o processo de aprendizagem, assim, já são muito claros, assim, né? Pesquisas que fizeram acompanhamento e follow-up, né, daquelas crianças que tiveram, né, treinamento e foram trabalhadas em termos de bem-estar na escola, apresentaram melhores, né, indicadores de desempenho escolar em matemática, né, na sua língua de origem, em outras disciplinas, e o mais interessante é que os follow-ups seguintes, essas melhoras se mantiveram. Então, esses achados, né, são fundamentais para a gente, assim, né. Além disso, né, os estudos que trabalharam forças de caráter, né, também são importantes, né, para a performance acadêmica e tiveram uma correlação tão importante tanto quanto, né, o quociente intelectual, o desempenho cognitivo e tal, né. Aí a gente então passa a discutir, né, quais são as escolas que a gente tem, né, atualmente, o que a gente prevê para o futuro, tá? A partir do momento em que a gente tem à disposição um conjunto enorme de novas tecnologias, de novas pedagogias, a possibilidade de se criar currículos interdisciplinares, né, espaços mais abertos de aprendizagem, e poder se pensar em um treinamento de professores reformulado, né, ampliando isso, né. Então, eu acho que a psicologia positiva faz, assim como a psicologia positiva fez um chamamento aos psicólogos no sentido de ampliar o escopo, né, da visão do desenvolvimento. Acho que a educação positiva e a psicologia positiva fazem esse chamamento para a educação também nesse sentido, de se poder ampliar e se trabalhar, né, essas habilidades, né, de uma vida mais saudável, assim, né, mais... Bom, e o aluno? Nós falamos da escola, pensando numa escola que pudesse oferecer tudo isso, né? O aluno poder ser trabalhado na sua mais completa, né, no seu conjunto mais completo, né, de aspectos do desenvolvimento. Então, assim, não só os aspectos cognitivos e físicos, mas também sociais, emocionais e morais. Então, assim, e a psicologia
positiva consegue contribuir, né, com vários desses aspectos, assim, né? Então, a ideia é realmente uma abordagem ampla, tá? E o primeiro modelo que a gente vai encontrar é o modelo, né, do PERMA, né, tá? Que é um acrônimo, tá? Das palavras emoções positivas, né, engajamento, relacionamentos positivos, sentido de vida, né, e realização, accomplishment. Né? O modelo, gente, que o Segma apresenta, ele é muito interessante, né? É um modelo de bem-estar, então, onde ele leva em consideração esses 5 aspectos e propõe-se trabalhar esses 5 aspectos, tá? Trabalhar como, né, gente? E aí ele promove, assim, uma série de intervenções, né, que se constroem, intervenções que são utilizadas, né? E a implicação prática de tudo isso, de se poder trabalhar esses aspectos, né? Por que trabalhar isso? Né? A ideia é porque, qual seria o benefício para os professores se trabalhar isso, né? A gente poder medir bem-estar dos alunos, e não só depois a gente vai ver dos alunos, mas de toda a comunidade escolar, vai possibilitar aos professores reconhecer essas necessidades distintas dos alunos e das suas turmas, relacionados ou a mais emoções positivas, ou a mais relacionamentos positivos, ou trabalhar mais aspectos de engajamento, né, de interesse das atividades, poder trabalhar a questão de progresso, de capacidade, né, dentro da questão da realização. Então, a gente consegue mostrar e justificar a importância de se trabalhar isso, né? Existe também diferenças, né, na manifestação de cada uma desses aspectos que podem ser trabalhados ao longo do desenvolvimento. Então, por exemplo, crianças do início do ensino fundamental têm níveis muito menores de relacionamento, e isso é super potencializado lá nos adolescentes, né? Eles se beneficiam demais quando a gente trabalha relacionamentos interpessoais e tal, né? Mas a gente encontra nos adolescentes uma baixa de engajamento, por exemplo, com as atividades, né? Então, a gente também pode trabalhar isso. Então, assim, por isso a importância de se medir, né, e se avaliar para poder trabalhar, né? Bom, a educação positiva vem, né, então, apresentando impacto, né, na realização acadêmica. Quando se trabalha essas questões, as crianças apresentam, né, melhores indicadores de realização acadêmica. Tem estudos que apontam também melhor saúde física na vida adulta, quando a gente trabalha bem-estar, né, na infância e na adolescência, né, e menos comportamentos de risco, assim. Então, são alguns dos desfechos que já vêm sendo apontados. Eu gosto muito desse esquema, né, onde a gente pode planejar, se trabalhar, né, por exemplo, no ambiente escolar, recursos intelectuais, então, desenvolvimento de habilidades, resolução de problemas, aprendizado de novas informações. As escolas vêm fazendo isso, né? Trabalhar recursos físicos individuais das crianças, desenvolvimento de coordenação, de saúde física, né, saúde cardiovascular, força física, etc. Também vem se trabalhando. Recursos sociais, poder se trabalhar como se faz novos vínculos, solidificar os vínculos, né? Eu tenho uma implicância com as escolas aqui, aquelas escolas que têm como modelo, todo início de ano, troca toda a turma, mexe todo mundo, não mantém vínculo nenhum, tem que misturar. Eu tenho um problema com isso. Eu já tive experiência com muitas escolas e eu acho que para a gente solidificar vínculo, né, no desenvolvimento, as crianças têm que conviver ao longo da sua história escolar, assim. Então, eu tenho uma crítica a isso, é a minha visão, assim. Né? Ela vai fazer novos vínculos? Vai fazer novos vínculos porque crianças, né, entram e saem, mas para tu solidificar um vínculo mais potente, o ideal é que pelo menos algumas amizades permanecessem juntas ao longo de todo o processo, né? E o trabalho de desenvolver recursos psicológicos. Aí sim entra muito claramente as contribuições da educação positiva. Poder trabalhar o desenvolvimento de resiliência e otimismo em sala de aula, desenvolvimento do senso de identidade, orientação para metas, né? E isso a gente pode começar a trabalhar desde cedo, muito pequenos, né?
Então, alguns caminhos para promover bem-estar dentro do ambiente escolar, tá? Construir uma comunidade escolar com base no respeito e no apoio, né? Então, assim, entender que a escola é uma comunidade. Nem todas as escolas funcionam assim, né? Tem escolas que se entendem como uma organização que tem como público, né, atender um cliente e, né, são modelos, né? Os estudos mostram que quando a gente tem o senso de comunidade, as instituições apresentam mais características positivas, tá? Desenvolver valores pró-sociais dentro do ambiente escolar, né? Da própria turma, os professores fazem isso desde pequeno, né? Com as listas, com as combinações, e com, né? Então, a gente tem como isso vem sendo trabalhado e potencializar isso. Promover um ambiente de aprendizado seguro, né? Então, a gente ainda tem escolas com métodos didáticos calcados, né, num modelo de punição, né, em modelos completamente ultrapassados, né? Então, assim, poder rever e né, trabalhar outros modelos de aprendizado, né, baseados num reforço positivo, né, e nas forças. Aprimorar a aprendizagem socioemocional, né? Muitas escolas vêm investindo nisso, né? A gente tem uma literatura muito consistente, escolas que já trabalham isso, né? Os programas de socialização de emoção, então ensinar as crianças os afetos. Os estudos mostram claramente que quando elas, né, são ensinadas lá na educação infantil sobre isso, as escolas apresentam menores índices de bullying, tá? De comportamentos agressivos, né? E isso é aprendizagem socioemocional. Tá? Utilizar abordagens com foco nas forças, então poder trabalhar individualmente a identificação das forças de cada criança, então a gente vai ter crianças que se destacam, né, nos aspectos artísticos, crianças que se destacam nos aspectos dos esportes, crianças que se destacam nos aspectos, né, das línguas, das exatas, crianças que se, nas mais diversas áreas, né, e as escolas, o nosso modelo é muito rígido, né, a gente tem um modelo bem engessado, né, eu questiono isso, venho questionando isso, por que não a criança que tem já a identificação, né, de forças específicas não poder trabalhar mais a força dela, né, então a gente tem, essa é a minha visão, estou trazendo aqui a partir de tudo que eu leio da minha experiência, eu acho que as escolas poderiam flexibilizar nesse sentido e abrir a possibilidade, né, alguns países isso existe, outros não, o Brasil ainda acho muito engessado, né, os currículos são completamente engessados, a criança não tem a possibilidade de explorar ainda mais, ampliar a carga dela na força que ela tem, né, se for o esporte, vai ser o esporte, se for a música, vai ser a música, se for a língua, vai ser a língua, né, e as crianças têm diferenças muito marcantes nas forças, né. Promover um senso de propósito, né, um propósito individual e grupal e escolar, né, e encorajar um estilo de vida saudável, isso muitas escolas vêm fazendo, né, então a gente tem então, alguns caminhos para promover o bem-estar, né. Bom, e a gente tem as intervenções estruturadas que a educação positiva vem testando, vem fazendo, tá, que visam promover emoções positivas, comportamentos, pensamentos positivos e bem-estar, tá, e essas intervenções são estruturadas, foram testadas, né, então algumas delas, tá, gente, que já existe, né? A gente tem o programa da PEN Resilience, né, Program, que é um programa de muitos anos, que já foi testado, retestado, aplicado em várias regiões do mundo, né? São um programa de 12 sessões, né, para trabalhar otimismo e prevenir depressão, desculpa. Tá? Então, eles têm todo um conjunto de sessões onde se trabalha em grupo, né, o reconhecimento de pensamentos, sentimentos, trabalha a resolução de problemas, habilidade de coping, tem um foco muito claro em trabalhar pensamento, né, sentimento atrelado ao pensamento, então, assim, é um programa muito estruturado, muito usado, né, então, aqui só um gráfico para mostrar a diferença, tá, do quanto que o estudo diminuiu, né, entre o grupo controle e o grupo de intervenção, né, se diminuiu pela metade os níveis de sintomas depressivos em um follow-up de 2 anos, tá, gente? Então, a gente tem aqui, ó, pré-intervenção, após 1 ano,
né, 1 ano e meio e 2 anos, né. Então, vocês veem a diferença entre o grupo controle, que não sofreu intervenção, e o grupo, né, da intervenção, assim. Então, realmente está muito claro, isso são vários e vários estudos, tá. Se encontrou evidências importantes da redução de problemas de comportamento, tá, benefícios no relato dos pais, tá, e mesmo 3 anos após o programa, tá. A gente tem um outro programa de psicologia positiva que ajuda a trabalhar forças de caráter e aumentar o uso das forças no dia a dia, tá? Esse é um programa mais longo, que pode ter até 25 sessões, tá? Para trabalhar força, tá? Então, a gente tem algumas tarefas que eu trouxe aqui, né? A tarefa das 3 coisas boas. Então, uma vez por dia, tá? Por uma semana, o adolescente tem que escrever, tá? 3 coisas boas, né, que aconteceram com ele, tá? Então, isso promove uma série de reflexões e alterações, é muito rico, tá? A gente tem... E aí ele vai trabalhar por que aquele evento aconteceu, né, a coisa boa, o que isso significou para ele, como é que isso pode aumentar a probabilidade dele ter mais eventos positivos, né, coisas boas no futuro, tá? Então, isso é muito trabalhado. E a gente tem também achados bem claros, assim, né, até 1 ano e meio depois, tá? A diferença entre grupo controle e grupo intervenção, né? Resultados que impactaram as habilidades, por exemplo, nas forças de amor pelo aprendizado, criatividade, entusiasmo, curiosidade, né? Então, os adolescentes passam a partir de toda essa intervenção desse trabalho, né, a reconhecer as suas forças e, com isso, multiplicar, né, a sua ação, assim, né. A intervenção em gratidão é extremamente conhecida, né, então os estudantes têm que contar, né, enumerar 5, né, ações que aconteceram, que eles são gratos, né, diariamente por 2 semanas, então todos os dias tem que pensar, né, pelo que ele é grato, tá? E aí eles têm que discutir e conversar sobre isso, né? Principalmente os benefícios da gratidão, assim, né? Então, é muito interessante, né? E o que se observa aqui é quando se trabalha isso, né? Se passa a fortalecer os relacionamentos de apoio, então a rede de apoio, porque ele se dá conta que muitas das ações pelo que ele se sente grato tem a ver com outras pessoas, né? Então, aumenta o comportamento prosocial em adolescentes, tá? E essa intervenção da gratidão ela é muito útil, principalmente em crianças com necessidades especiais, algum tipo de deficiência física, né? E também vem sendo bem usado, tá? A gente tem alguns estudos que fizeram grandes revisões, né, de intervenções que foram realizadas ao longo dos anos, assim, né? Então, a Lea Waters, né, que foi presidente da Associação Internacional também de Psicologia Positiva, trabalha muito com essas questões, também tem um estudo importante de revisão sistemática sobre tudo que já se sabe, assim, né? E os estudantes que participaram, então, alguns achados, gente, alguns apontamentos, estudantes que participaram de intervenções positivas, né, apresentam, né, normalmente, melhores níveis de aprendizagem, então, reportam que estão aprendendo mais, se sentem melhor na escola, muito mais motivados para ir para a escola, muito mais satisfeitos com seus relacionamentos e com altos níveis de otimismo, tá? Então, são alguns dos achados. Então, essa meta-análise, outra meta-análise aqui, de 203 estudos envolvendo 270 mil estudantes do ensino infantil até o ensino médio, identificou que alunos envolvidos em programas de aprendizagem emocional e social pontuaram 11% mais alto em testes escolares do que alunos que não participaram de tais programas. Então, esse é um impacto direto no processo de aprendizado, tá? Bom, gente, só que os achados também mostraram que as intervenções em bem-estar, elas vão ser ainda mais efetivas quando elas não são limitadas só à sala de aula, mas sim quando ela permeia toda a instituição, tá? O que é isso? Toda a escola, todos os níveis do organograma escolar participam da intervenção sobre bem-estar. Então, vão entrar todos os funcionários, colaboradores, professores, alunos, né? E aí a gente vai alterar conteúdo acadêmico, vai alterar atividade extracurricular, tá?
enxertando todos os conteúdos sobre bem-estar, né, e forças, né, e aí, dependendo do modelo, a gente pode trabalhar os 5 grandes aspectos do PERMA, né, daí vai depender do modelo que se vai adotar. Mas o que fica claro é que, por exemplo, né, a gente tem algumas evidências de escolas que já têm mais de 10 anos de trabalho, né, e aí a gente tem, né, a Geelong Grammar School na Austrália, né, que tem essa abordagem ampla, que já tem muitos anos, eles trabalharam, né, nesse modelo, assim, os 5 aspectos do PERMA, né, e eles trabalharam com toda a escola. Então, os professores passam por um treinamento, tá? O primeiro foi em 2008, tá? Eles passam por um treinamento, todos os professores. Também se amplia, depois trabalha todos os outros colaboradores da escola, tá? Então, se trabalha resiliência, forças de caráter, gratidão, comunicação positiva, otimismo, tanto em grupos depois, quanto em pares e pequenos grupos, tá? E a ideia é de se poder ampliar, então, uma educação positiva, né, do professor, tá? Uma vivência de uma educação positiva e por aí vai, tá? Algumas sugestões de currículo acadêmico que foram testadas na abordagem da Geelong, tá? Por exemplo, dentro da disciplina de religião, poder trabalhar meditação e gratidão, tá? Dentro das artes, poder trabalhar autoexpressão através da diversão, da empatia, a criatividade. Na disciplina de geografia, analisar as diferenças de felicidade ao redor do mundo, tá? E aí trabalhar a felicidade, né? Então, os professores e colaboradores da escola também podem ser ensinados acerca dos princípios da psicologia positiva. Altos níveis de bem-estar emocional e social podem influenciar positivamente os alunos. Então, essa é a premissa, tá? Eu já estou na hora, né? Então, assim, basicamente, é fundamental que toda escola seja treinada, né? O professor, ele é o mediador, então não é o psicólogo, tá? Depois da experiência da Geelong na Austrália, né, o Alejandro Adler fez um trabalho fenomenal, né, no Butão, onde ele trabalhou com 507 escolas, tá? E com o objetivo de ensinar bem-estar, né, em larga escala, assim, tá? Os professores, diretores, o treinamento leva 10 dias, tá? E implementaram em várias atividades no currículo escolar, tá? E essa intervenção durava 2 horas por semana durante 15 meses, tá? Então, essa foi o currículo para o desenvolvimento das habilidades, tá? Então, se trabalhou mindfulness, empatia, autoconsciência, emoções, comunicação e relacionamentos interpessoais, pensamento criativo, pensamento crítico, tomada de decisão e resolução de problemas, tá? Então, ali também trabalhou com um grupo intervenção, um grupo controle. O grupo controle trabalhou outros conteúdos e não os da psicologia positiva, tá? Bom, pessoal, esse mesmo modelo depois foi ampliado pelo Adler para o México, para o Peru, tá? E, assim, os achados, tá? Muito resumidamente, tá, gente? Em todos eles, aumentos nos níveis de bem-estar dessas crianças, melhora do exame nacional, então todas as crianças tiveram um desempenho escolar superior, tá? E os estudos de follow-up de 1 ano mantiveram essa melhora. Isso é muito importante, muito, muito bom, porque a gente comprova que vale a pena, né? Então, assim, essas experiências demonstram que é possível e desejável ensinar o bem-estar nas escolas, independente de situação socioeconômica, social, contexto cultural, tá? A gente consegue esses resultados, consegue esses achados, tá? Então, isso já são inúmeros estudos. No Brasil, a gente não tem iniciativas ainda, né, a nível nacional ou sistematizadas. A gente vem observando que algumas escolas vêm adotando programas sem evidências científicas, né? Isso é uma questão que me preocupa um pouco. Mas a gente ainda teria que ter um longo caminho, né? Eu vou passar para frente, porque eu tenho algumas outras coisas, não vou poder falar tudo que eu queria falar para vocês, mas não tem problema. A gente vai, em outro momento, volta a conversar. Eu gosto de destacar o papel das atividades extracurriculares, porque elas servem muito para trabalhar muitos dos conteúdos que eu apontei aqui,
tá? Então, as atividades extracurriculares, a gente consegue trabalhar questões relacionadas a metas, determinação, autoestima, né, as questões de relacionamento interpessoal, né, várias forças tremendas, então, seja na música, no esporte, na dança, né, e várias artes plásticas, inúmeras outras, né. Então, tem, as atividades extracurriculares têm um papel grande nisso, né. Os estudos sobre as pesquisas com emoções, mais especificamente, né, eu tenho achado bem significativos no sentido de que quando a gente trabalha emoções positivas no ambiente escolar, as crianças também aprendem mais, né, a gente tem evidências de que quando o ambiente, né, promove emoções positivas, as crianças ampliam, né, o repertório cognitivo, a capacidade de criatividade, então são todos estudos da Barbara Fredrickson, tá? Ela consegue mostrar isso, então ela tem uma teoria fantástica, né, de evolução, né, quando a gente experiencia emoções positivas, eu amplio o meu repertório, né, de pensamento, ação momentâneo, e eu construo recursos pessoais mais duradouros, tá? Isso vai me transformar, e eu faço esse caminho novamente numa espiral ascendente, assim, tá? Além do que, né, ela consegue mostrar em estudos, né, que hoje são considerados clássicos, porque já tem vários anos, estudos experimentais, que a emoção positiva pode desfazer o efeito de emoções negativas, né? Que é a hipótese do desfazer dela, né? Então, ela consegue mostrar isso. Tá? E toda a relação entre emoções positivas e resiliência, né, gente? O quanto que a emoção positiva, eu trabalhar isso, eu ter um ambiente escolar em que a criança se sinta feliz, que traga alegria, né, e promova emoções positivas e não o contrário. A gente tem muitas escolas onde os índices de satisfação escolar são baixíssimos, porque a escola promove não emoções positivas, sim emoções negativas, afetos negativos. Então, a criança se sente, né, desanimada, triste, e por aí vai. Então, o efeito é exatamente o contrário. Barreiras, para a gente ir finalizando. Quais são as barreiras para a gente conseguir implementar tudo isso, né, gente? Falta recurso humano, né? E aí vem um dos apontamentos que eu venho fazendo e tentando trabalhar, eu dentro especificamente da psicologia, na formação de psicólogos com conhecimento da psicologia positiva, mas a gente também teria que ter educadores com conhecimento da psicologia positiva, de uma educação positiva, né? Então, acho que tem uma questão de formação aí de recursos humanos, tá? Uma dificuldade de implementar programas, porque a gente não tem apoio governamental, a gente não tem uma diretriz da educação mais voltada especificamente para essas questões, a gente precisaria ampliar isso, né? A gente tem claro que o contexto educacional é extremamente complexo, né, gente? Ele não funciona exatamente como funcionaria no laboratório, né? Mas a gente pensar numa educação positiva como um programa de mudança de vida, né, que tem um impacto de longo prazo, né? Obviamente ele não vai funcionar para todos, mas vai funcionar para alguns, em uma boa parte, tá? E é muito claro, assim, eu queria assim, frisar demais isso, quanto que é de suma importância que os programas, atividades, estratégias dentro da educação positiva sejam submetidos a um rigor científico. Identificando o que funciona melhor para as nossas crianças no Brasil, né, em que circunstâncias. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a gente tem visto, assim, né, programas sem evidências sendo, né, comercializados, e, né, onde se trabalharia, né, mais questões relacionadas a bem-estar, só que sem comprovação nenhuma, assim, né. Bom, gente, então, assim, os resultados educacionais são tipicamente determinados por testes objetivos e registros acadêmicos, são as provas, né, são os exames, mas as perspectivas subjetivas e multidimensionais de bem-estar são igualmente informativas na avaliação do grau em que as escolas estão atendendo o seu propósito de preparar estudantes para a idade adulta. Então, a ideia é que a gente possa ter modelos de avaliação mais amplos, né, multidimensionais, né, do bem-estar, que a gente pudesse também trabalhar de uma forma mais multidimensional, acho que era isso que eu queria destacar, né? Então, o futuro por uma educação, né, mais voltada à psicologia positiva, né? Então, o que é importante para a formação dos educadores e dos psicólogos, né?
no aspecto, né, da gente poder trabalhar um desenvolvimento positivo, né? Que tipos de instituições educacionais queremos criar para os profissionais, estudantes e demais membros da nossa comunidade? O que queremos para os nossos alunos para o seu futuro? E que mudanças a gente quer ver, né, ser e ver no mundo? Então, eu acho que é um pouco por aí, assim, né? Eu gosto muito dessa passagem da professora Valesca, né, e da Clarice, assim, já usei isso antes, ela sabe, que a gente espera que a educação positiva possa nos ajudar a responder esses questionamentos, tá? Do que a gente espera que escola e que aluno e que futuro a gente espera. E que o resultado seja uma mudança sociocultural progressiva e que, começando nas escolas e demais instituições e práticas educacionais, vá além dos seus muros, espalhe seus benefícios pelo mundo, contribuindo para a contribuição de sociedades que gerem florescimento. Eu acho que o objetivo final é esse, né? Que a gente possa, né, ter a certeza de que ao se trabalhar na escola, isso vai ultrapassar os muros e a gente vai, né, no futuro ter adultos que floresçam ainda mais, né? Então, pessoal, aqui são algumas referências, né? A gente tem uma série de pesquisadores importantes que trabalham, né? O professor Scott Hübner, né? O Gilman, né? O Furlong, na Califórnia, a gente, né, adaptou um trabalho dele também importante de avaliação. Algumas organizações, né? O webinar vai ficar gravado, depois quem quiser ter acesso também pode ter, tá? A gente vai ficar disponível. E eram essas as minhas principais contribuições, assim, eu agradeço muito em nome da Associação Brasileira de Psicologia Positiva, né, a atenção de todos, vou abrir agora para as questões no chat, que a gente possa conversar, né, poder... Então, eu vou tentar aqui puxar no chat aqui algumas questões. Então, bom, gente, um prazer tê-los aqui, né? A gente tem uma primeira questão do Eduardo aqui, trazendo como o mundo pós-pandêmico, né, vai precisar da psicologia positiva. Eu não tenho a menor dúvida, a gente tem pensado, discutido, lido muito sobre isso. Por isso que quando eu comecei a organizar, e eu queria falar só mais especificamente sobre as contribuições da psicologia positiva para a educação, não tinha como não pensar, né, nos efeitos da pandemia. Eu tenho acompanhado muito vários grupos no Brasil, muito preocupados com né, a ausência das escolas, a ausência das crianças nas escolas, né, a questão dos efeitos, né, sobre os processos de aprendizagem, e realmente a gente tem, assim, está muito preocupado, né, agora falando mais especificamente das crianças e adolescentes, mas a gente tem né, já evidências, assim, de que os efeitos da pandemia sobre saúde mental são muito grandes, né. Então, a psicologia positiva tem sido chamada mais do que nunca, né, e a gente tem muitos pesquisadores importantes escrevendo. A gente não tem a política pública no Brasil, né, voltada para essas questões de promoção de saúde psicológica. Eu acho que, falando agora mais especificamente da questão da educação, né, o mais urgente é que a gente pudesse realmente garantir com segurança e saúde e vacina, né, o retorno de todos para o ambiente escolar, isso é inquestionável, assim, né, todos os especialistas, né, o Brasil é um dos países que está mais tempo com as escolas fechadas, assim, a gente não tem a gente vai sentir os efeitos desse período nos próximos anos, né? Então, eu acho que é isso, assim, a psicologia positiva pode contribuir, tem contribuído muito, eu não falei hoje especialmente, mas, assim, a gente tem tido um aumento muito grande das práticas, né, por exemplo, de mindfulness para auxiliar, né, em questões de ansiedade, de estresse, né, isso tem sido muito difundido, muito trabalhado, né, eu acho que a gente tem uma responsabilidade, né, de poder
divulgar esse conhecimento o máximo que a gente pode. Então, né, hoje é uma iniciativa já nesse sentido, mas eu tenho pensado, a gente está preparando, assim, materiais especiais para os professores, né? Eu tenho tido uma preocupação muito grande com relação a isso. O que a gente pode fazer para ajudar os professores, né? Tem uma questão muito grande de motivação, né? E isso a gente encontra em todos os níveis, desde a educação infantil até a educação universitária, né? O tempo prolongado de ensino remoto traz as suas exigências, então a gente tem observado, né, uma baixa da motivação. Se tem aqui colegas que são professores, devem estar observando isso, né? Então, acho que sim, Eduardo, muitas questões relacionadas às contribuições da psicologia positiva para esse mundo pós-pandêmico, a gente não sabe quanto tempo vai levar, né? O Adilson está perguntando uma bibliografia, eu acredito, para pesquisa. Adilson, muitos estudos da Universidade da Pensilvânia, o professor Martin Seligman, né, todos os materiais lá dentro, no site dele, tu vai encontrar muitas indicações, né, o próprio Alejandro Adler trabalhou com ele muitos anos, está tudo lá, né. Os projetos de implementação, né, gente, de educação positiva, de ensino de bem-estar na escola, realmente, se a gente pudesse ter, né, isso de uma forma maciça, acho que a gente teria a curto prazo efeitos já, né, efeitos importantes, assim, né. Mas a gente tem que começar, a gente começa com um trabalho de formiguinha, né, mas a gente vai começando. Nós estamos no nosso grupo com um projeto, né, que é da Cíntia, e o caminho é pelos professores, né. A Laís perguntou aqui, né, até comentou, fizemos uma intervenção grupal em psicologia positiva com alunos de graduação no semestre passado. Nesse semestre, o grupo de pesquisa irá analisar os dados obtidos e escrever sobre. Fantástico, Laís. Na universidade, a gente teve um programa que está em andamento, da Ellen Durgante, com idosos, né, isso está publicado, é muito interessante o trabalho dela, foi a tese de doutorado, né, com resultados muito interessantes, né. Então, a gente vem observando que essas intervenções, se bem conduzidas e com avaliações, né, a gente consegue identificar realmente, né, os efeitos. Então, eu espero, Laís, que depois tu possa escrever sobre isso, que a gente precisa muito dessas produções, né, saindo assim, tá? Joaquim está perguntando, né, Joaquim, sobre a gente tem trabalhado com alunos com necessidades educativas especiais, e especialmente eu não tenho pesquisas ainda, né, tenho muito interesse em trabalhar com isso, porque eu sei da importância dos efeitos, mas eu não tenho especialmente pesquisas nesse momento sobre os processos de aprendizagem de alunos, né, mais especiais, assim, não saberia te dizer, assim, imediatamente, teria que fazer uma busca, assim, né? Márcio está perguntando como é que a gente pode se tornar facilitadores da formação da PEN, né, se a gente tem alguma instituição que promove esse conhecimento em português. Nós não temos isso. Houve em 2000, uns 2, 3 anos atrás, uns 2 anos atrás, depois estourou a pandemia, existia um grupo que estava em negociação para trazer o Adler para fazer o treinamento, mas eu acho que no fim não ocorreu. Depois estourou a pandemia, então nós não temos, né, e a gente precisa ter a autorização deles lá nos Estados Unidos para trabalhar especialmente essa intervenção e esse modelo, tá?
Então, nós precisamos formar recursos humanos para transformá-los em facilitadores, né? Eu tenho formado recursos humanos, alunos de mestrado, doutorado, e trabalho a psicologia positiva como uma disciplina eletiva na graduação do curso de psicologia da URGS, aqui em Porto Alegre. Então, a gente precisaria ampliar isso. A maior parte dos cursos de psicologia no Brasil não tem nada sobre psicologia positiva, né? Então, um dos meus objetivos tem sido trabalhar um pouco isso também, né? A ideia de que a gente tem que ampliar a formação em psicologia positiva dentro do curso de formação do psicólogo, né? A Rosângela aponta que a psicologia positiva é confundida com coaching. Ela não tem nada a ver com coaching, né, Rosângela? O que acontece, a psicologia positiva é uma área de estudos dentro da psicologia, muito calcada nas evidências. Então, tudo que sai, né, da psicologia positiva é baseado em estudos empíricos, né, que geraram e vem gerando conhecimento básico para poder gerar conhecimento de aplicação, tá? Então, agora a gente já tem tido, porque são, né, muitos anos de pesquisa e de produção de conhecimento. Honestamente, eu não conheço a formação de coaching, eu tenho muita dificuldade de poder falar sobre isso. Não entendo a habilitação ou a formação, né, de um coach. Eu acredito na psicologia em consciência, assim, então eu tenho muita resistência, assim, e a psicologia positiva não é coach, né? Não pode ser confundida com coach, né? Vamos ver o que mais. Alguém mais alguma questão? Se alguém tiver mais alguma questão. Pessoal, assim, mais especificamente, lendo, né, e podendo discutir um pouco, né, as contribuições da psicologia positiva no enfrentamento da pandemia, né? A gente tem alguns achados, assim, algumas orientações relacionadas ao otimismo, né, à esperança, né? Então, uma delas que eu gosto muito, mais especificamente dentro da esperança, né, é se poder trabalhar com pequenas metas. Eu até trabalhei isso com um grupo de alunos na graduação, porque tá difícil da gente conseguir planejar, né, e viabilizar ou imaginar o que vai acontecer num médio período de tempo, né? Então, a gente, né, lá no ano passado, imaginava que nessa época nós estaríamos, né, numa condição bem mais favorável, né, do enfrentamento da pandemia, e nós estamos no pior momento, né? Então, assim, eu acho que uma das questões que eu posso trazer como contribuição, né, é poder se trabalhar a esperança, né, a esperança como, né, o estabelecimento de um agenciamento de um objetivo e de uma meta, né? Então, como a gente não consegue, né, pensar nisso, né, de uma forma médio e longo prazo, então poder trabalhar com metas de curtíssimo prazo, né? Então, assim, eu usei exemplos em sala de aula de quais são as minhas metas para hoje. As minhas metas, por quê? Porque se a gente consegue fazer um ajuste entre a meta e o que eu tenho condições agora de fazer, né, eu vou provavelmente me sentir muito melhor quando eu atingir essa meta do que eu estabelecer metas inatingíveis num período de pandemia em que eu não vou conseguir fazer isso, né? Então, uma das possibilidades é essa, a gente estabelecer metas pequenas. Então, para hoje, qual é a minha meta? Né? A minha meta era poder me organizar para a gente poder ter um webinar
com material legal e conseguir dar conta disso, né? Eu não daria para ter como meta poder ir para a academia, porque a academia está fechada, né? Ou poder, né, fazer um passeio, porque a gente não deve, né, sair do isolamento, ou então poder sempre adequar a meta, né? Isso ajuda a promover um pouquinho mais de bem-estar para enfrentar a pandemia, tá? Então, eu acho que é crucial, assim, então, que a gente possa, né, poder enfrentar o que a gente está passando, assim, né, com alguns recursos, né. As práticas de mindfulness têm ajudado muitas pessoas, né, técnicas de respiração, de escaneamento, de relaxamento, então tem várias possibilidades para a gente, né, lidar, né. Mas eu acho que esse conhecimento todo gerado em cima da possibilidade da esperança e do estabelecimento de metas nos ajuda bastante, assim, né? Não vamos pensar daqui um mês, não vamos pensar daqui 6 meses, não vamos, né? Porque a gente não vai conseguir estabelecer a meta, né? Então, acho que é por aí, assim. Eu tenho uma grande amiga que ela viajava muito, ela tem uma boa parte da profissão dela está relacionada a viajar, coisa boa. E a pandemia, ela não, né? Então, ela estava relatando, assim, o quanto que estava frustrante, né? Não poder, ela disse, não consigo planejar, não consigo pensar nada, não tenho motivação para nada. Não vai ter, então não pensa, não planeja essa meta, vamos trabalhar com outras metas, e aí entra a criatividade, vamos pensar em outras alternativas, né? Já que não vai dar para planejar uma viagem, a gente não vai poder saber se vai poder entrar no avião nas férias, em julho, ou seja lá, né? Então, para não ficar frustrante, né, e com isso, né, diminuir o nosso bem-estar, vamos trabalhar com metas de curtíssimo prazo, né? E às vezes são coisas muito simples, muito pequenas, né? Então, é uma sugestão, uma dica que a gente pode pensar, né, e trabalhar com as crianças também, né, coisas assim, pequenas em casa, elas não podem sair, é muito frustrante, então, às vezes são coisas pequenininhas, né, e é isso, é mais ou menos por aí, né. Pessoal, eu acho que se vocês não têm mais nenhuma questão, era isso que eu queria, eu acabei, né, trazendo o que eu queria, assim, em termos de se pensar a escola, se pensar o currículo, se pensar a partir das contribuições, das evidências que já existem, né, como é que a gente pode contribuir. E eu estou à disposição de todos, tá? Vocês me encontram por e-mail, aqui tem o e-mail do NEP, tem, né, os meus contatos também lá no site, e pela Associação Brasileira de Psicologia Positiva. E nós temos uma meta grande, que é poder fazer o congresso, vamos ver se a gente vai, nós estamos também tendo que nos adaptar e pensar se a gente vai conseguir atingir a meta, né? Mas se o congresso não sair presencial, que é o que todos gostaríamos, né, ele vai sair provavelmente online, né? Então, é isso. O Márcio perguntou ali se tem algum projeto de lei caminhando nesse aspecto de inclusão desses conhecimentos, que eu saiba não, Márcio. Eu saiba não. Existem, né, já existem, né, dentro da grade, né, dessa reforma, a questão relacionada ao bem-estar, sim, à educação financeira, né, isso já está previsto no novo currículo, mas como isso está sendo feito, cada escola está fazendo o que acha que pode fazer do jeito que acredita que está podendo fazer, né? Mas isso está lá, já está lá na grade, isso já é um avanço. Uhum. Então tá, pessoal, foi muito bom, tá, poder fazer essa compilação aqui, né, ter trazido. Eu agradeço muito, desejo a todos uma boa noite, se cuidem, né, a gente continua se cuidando todos, torcendo muito para que a gente consiga no Brasil enfrentar, que as coisas possam ir melhorando,
né? Eu acredito que eu sou uma otimista, acredito que sim, né? E muito obrigada pela atenção de todos, tá? Uma boa noite.